Estamos de volta aqui com mais um Papo de Município, mais uma semana aí acompanhando você e trazendo temáticas aí municipalistas, né, para o nosso bate-papo aqui toda semana. E hoje a gente vai falar de recursos, né, esse momento tão difícil aí que a gente vive, política e economicamente. Sempre é bom falar quando novos recursos chegam aí aos cofres dos municípios, né, e é o que está acontecendo agora, né. Os recursos aí da Lei Candir, referentes aí ao mês de abril, foram liberados aí para os municípios no último dia 22 aí. E para falar sobre isso temos agora a presença do nosso colega Eudes Cipel. Como vai, Eudes? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Sejam bem-vindos mais uma vez os nossos colegas aí do Papo de Município que nos acompanham sempre aqui nos nossos vídeos, no material que a gente elabora para você aí, disponibiliza toda terça-feira aí o Papo de Município. O assunto hoje então Lei Candir. é Lei Candir e os repasses aí desse fundo, das compensações, né? Exatamente. Que os municípios receberam aí, as compensações das perdas da exportação. Eu chego a uma conclusão que, embora a Lei Candir, quando ela foi feita lá atrás, Antônio Candir, né, que ganhou o nome, né, o deputado ganhou esse nome aí no projeto de lei, efetivamente a Lei Candir que veio para regulamentar novamente o ICMS, mas que veio também para permitir que os nossos estados tivessem naquele momento uma perda, e aí a compensação da Lei Candir que agora estamos recebendo aí, principalmente os estados e os municípios, uma parte desse repasse. Na época veio porque nós mudamos o nosso perfil exportador de um país que buscaria exportar, nunca atingimos isso a não ser na produção primária, né, no produto primário e na soja, a produção primária como um todo, né? Efetivamente nós nunca atingimos isso, mas buscávamos a partir da exportação fazer o país crescer, e para que os nossos produtos ainda da produção primária, ainda sem ter industrializado, sem ter um processo aí de desenvolvimento, pudesse efetivamente garantir crescimento para nós optamos por não fazer uma mudança lá. Então veio a Lei Candir fazer essa mudança e prever a desoneração das exportações de produtos da produção primária aí, né? Ainda não industrializados, não ainda modificados, beneficiados. E os estados foram os grandes perdedores com isso, né? E os municípios também exportadores. Então eles perderam esse ganho que tinha com o ICMS, né, das exportações. E a Lei Candir criou essa compensação, que foi um verdadeiro, e até hoje em 2016, desde 88, um verdadeiro, desde a Lei Candir, 96. 96, a Lei Candir é a Lei Complementar 87 de 96, verdadeiro calote nos nossos estados, né, e nos nossos municípios, um calote. Não está valendo a pena. Até hoje nós temos mais de 150 bilhões que são devidos desse período todo de perdas que os nossos estados e os municípios exportadores perderam com esse projeto, que busca de fato um benefício e garantia aí que a produção exportadora ficasse mais barata e mais competitiva no mercado internacional, mas que por outro lado as compensações que deveriam vir da União nunca vieram a suportar essas perdas, né? Nunca vieram, é sempre um clamor, é sempre um pinizinho dos nossos governadores e dos municípios, clamando para que a União faça a devida compensação desses valores, né? E efetivamente aí então essa vinda desses valores agora mais recentemente não chegam a compensar efetivamente o tamanho das perdas, mas sempre que entra um recurso desse, subproduzido, subdistribuído, né? São valores bem abaixo do que efetivamente deveria se compensar, mas é sempre um gatilho de oxigênio aí nas administrações dos estados e também nos municípios que têm parte aí do fundo relativo às perdas aí com as exportações. Mas quem é que calcula isso? Como é que é feito esse cálculo? Quem é que diz quanto que os municípios devem receber, não devem receber da Lei Candir? Bom, tem toda uma legislação que na verdade desde a Lei Candir já foi modificada diversas vezes, né? E a definição disso dentro da legislação é até certo ponto um tanto abstrata,
um tanto com pouca tecnicidade, eu diria assim. Subjetiva a coisa. Um tanto subjetivo, né? Tanto é que municípios e estados que às vezes não são regiões que nem são tão exportadoras ou que nem teriam esse processo de exportação, recebem equivalente ou mais do que muitos estados e municípios exportadores. Então, a subjetividade, a falta de tecnicidade na construção dessas legislações, desses textos, permitiu efetivamente esses desequilíbrios, inclusive nesse ponto, e que fazem com que os estados e municípios exportadores briguem em razão, e com razão, tá? Com razão em relação dessas perdas aí. Mas foi uma escolha em determinado momento, uma escolha que até merece reflexão no futuro, nas novas reformas tributárias, merece a análise se nós fizemos e tomamos o caminho certo. Talvez o caminho da desoneração foi um caminho adequado para ampliar as exportações, mas o efeito disso, efetivamente, sobre as perdas dos estados e dos municípios, talvez tenha sido duro demais, especialmente pela falta de compensação. Não há outra palavra a se dizer, sei que o momento agora é até de falta de recursos, mas não é de hoje não, é desde de 96 que os estados e municípios vêm tomando calote em relação ao não pagamento do fundo relativo aí à compensação das desonerações das exportações que esses estados fizeram, e fizeram num dos últimos momentos, Carlos e caro participante aqui do nosso Papo de Município, num dos últimos momentos em que a República se uniu para criar uma política única, onde as pessoas cederam para permitir que o Estado pudesse crescer, que o país pudesse crescer, abriram mão de receber tributos, pensando num bem maior que era a exportação, que era as empresas crescerem. Agora a gente não consegue, todo mundo é uma briga, eu não abro mão, eu não quero abrir mão da tua fatia, o município também não abre mão aqui, o outro não abre mão lá. Tudo por quê? Porque ninguém mais acredita que ao abrir mão nós vamos conseguir efetivamente ter um ganho ali na frente, porque alguém sempre acaba traindo o outro. Então essa falta de confiança no processo, que gerado por esses processos equivocados do passado, haja vista aí que a grande maioria desses estados estão mal, esses municípios enfrentam grandes dificuldades, e que vê aquela receita que não lhes é compensada, né? Então, poxa, eu abri mão lá em nome das exportações, em nome do crescimento dos negócios, e efetivamente hoje eu recebo parcelas pequenas, depois de muita luta, depois de muita discussão. E o triste é que nesse momento de crise o gestor acaba comemorando, né? Porque é um recurso que entra, todo mundo comemora, mas na realidade é um recurso que... Nem seria diferente. Não é mais do que obrigação e até menos do que deveria ser recebido. Menos do que deveria acontecer, né? Mas temos que comemorar, que bom que veio. Especialmente agora a atual situação que o país se encontra, ainda bem que veio, né? Vamos agradecer que ainda ele não ampliou esse volume de calote aí. Mas é uma reflexão, porque a gente quer fazer reformas tributárias no país, quer ampliar as coisas, e para fazer uma reforma tributária boa, que reduza a carga tributária, que melhore as nossas condições, é necessário, acima de tudo, abrir mão. Municípios vão ter que abrir mão para outros municípios, estados talvez terão que abrir mão para municípios, ou município para estado, para a União, né? Mas isso tudo buscando o melhor conforto, o melhor processo de readequação do nosso sistema de tributação no país. Agora, se a gente vê que lá na frente os fundos compensatórios de eventuais perdas aqui não são assumidos e comprometidos, leva todo mundo a não acreditar que o outro vai fazer isso, e não há punição, nem o Estado deixa de pagar uma parcela aí da sua dívida pública, a União vai lá e absorve, né? Agora a União não paga as compensações e tudo fica por isso. Tudo por isso mesmo. Bom, por aí. Infelizmente é isso, né? Mas as compensações então aí da Lei Candir somam aí 162 milhões e 500 mil reais e vão ser distribuídas aí entre os 26 estados da Federação e Distrito Federal também. Mais um recurso aí que chega para os municípios, né? Não da maneira como a gente gostaria, mas para dar aquela respirada e o gestor poder aplicar nas áreas sensíveis aí do município, né, Eudes? E esse foi o nosso Papo de Município de hoje, e semana que vem a gente está de volta.